Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e hoje veremos o que é um dicionário. Vocês sabem o que é um dicionário? Sabem para que serve um dicionário? Vocês têm um dicionário em casa? São tantas perguntas, não é mesmo? Então vamos lá ver o que é um dicionário. Um dicionário, ele é um forte aliado da vida escolar e utilizado ao longo de nossa vida pessoal. Mas para que ele seja útil, é preciso entender a sua estrutura e as informações que ele apresenta. Então, durante esse capítulo, nós veremos isso, tá certo? Um dicionário basicamente serve para explicar certas palavras. No dicionário existem mais de 30.000 palavras que muitas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que na verdade nós não sabemos o que realmente significa. Então, para isso, nós temos o dicionário, para nos explicar o significado das palavras. Nos dias atuais, não usamos muito o dicionário, porque é mais comum e mais fácil usar o Google, não é mesmo? Então, o Google é uma ferramenta muito importante. Mas nós não podemos esquecer do nosso dicionário, que está lá na estante, fechadinho, cheio de poeira e cheio de várias informações importantes também. Vocês sabiam que o dicionário da língua portuguesa tem ou está presente a maior palavra registrada em dicionário? E essa palavra vocês podem ver lá no livro de vocês, na página 54, tá certo? Ela é uma palavra que contém 46 letras e está aí, é só vocês observarem, tá bom? No dicionário, nós também encontramos uma palavrinha chamada verbete. Vocês sabem o que é um verbete? Sabe o significado da palavra verbete? Ou já ouviram falar sobre isso? Não? Pois então vamos lá entender o que é um verbete. Verbete é cada uma das palavras que o nosso dicionário nos propõe a explicar. Então, se eu quero, por exemplo, saber o que significa a palavra jardim, eu vou lá no dicionário, procuro a palavra jardim e lá tem o seu significado. Então, isso é um verbete, tá certo? O verbete é a explicação de uma palavra. Vamos agora para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje está lá no livro de vocês, na página 70 e 71. Eu peço que vocês abram o livro e vamos acompanhar a leitura da atividade, tá certo? Então, a primeira questão. Numere as palavras de 1 a 6, conforme a ordem que aparece no dicionário. Então, nós temos na primeira coluna diuturno, diária, dia, diário, diarista e diariamente. Então, vocês vão enumerar de acordo com a posição que elas aparecem. Lembrando que a primeira é sempre aquela palavra que dá origem às outras, é a palavra principal, tá certo? E depois segue uma ordem alfabética. Segunda coluna: ferro, ferreiro, ferradura, ferrador, ferragem e ferramenta. No caso aqui vai também a ordem alfabética, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem consultar o dicionário. Aí nós temos aqui a segunda questão. Leia o verbete a seguir e faça o que se pede. Dicionário. O que é um dicionário? Conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos alfabeticamente e com os respectivos significados ou a sua versão em outra língua. Léxico. 2. Obra ou livro que o consigna ou um exemplar de uma dessas obras. Pai dos burros. Dicionário eletrônico. Modalidade eletrônica de dicionário. Item A. Quantas acepções aparecem para esse verbete? Quantas definições
aparece para esse verbete? No caso, a palavra dicionário. Vocês vão dizer quantas aparecem. B. Qual acepção está relacionada à imagem ao lado? Essa imagem aqui do dicionário físico, certo? Aí você vai dizer, é a primeira ou é a segunda? A primeira está falando do vocábulo em si, né? E o segundo está falando da modalidade eletrônica, tá certo? C. Em que trecho está dito que no dicionário os vocábulos são apresentados em ordem alfabética? Aí você vai me dizer. Uma curiosidade, nós temos aqui nesse quadrinho aqui. Por que o dicionário é chamado de pai dos burros? A maior parte das crianças em idade escolar já se deparou com essa expressão e com certeza se perguntou por que o dicionário é chamado pai dos burros. A origem exata de pai de burros não se tem. Alguns contam que a expressão popular veio justamente de um dos nomes mais famosos dos dicionários do Brasil, que é o Dicionário Aurélio. O pai de Aurélio Buarque, de Holanda Ferreira, era fabricante de carroças e sempre fora muito elogiado pelo excelente trabalho que beneficiava tanto os passageiros quanto os animais, que eram os burros, que puxavam a engenhoca. Assim, seus clientes ficavam tão satisfeitos que muitas vezes diziam não ter palavra para expressar a gratidão. Então, o menino Aurélio criou seu próprio dicionário ao anotar diversas palavras que os clientes de seu pai poderiam utilizar para elogiar seu trabalho. Terceira questão. Leia essas palavras e copie-as nas linhas que correspondem à regra que justifica a sua acentuação gráfica. Nós temos dentro do quadrinho as palavras dicionário, vocábulo, língua, próprios, ciência, léxico e eletrônico. São palavras que possuem acentos gráficos, certo? Item A. Paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Aí você vai pegar essas palavras do quadro, que são paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Aí você vai escrever nessa linha abaixo. B. Proparoxítonas. As palavras que são proparoxítonas, vocês irão escrever aqui abaixo. Quarta questão. Justifique a acentuação das palavras grifadas abaixo. Item A. Essa atividade é fácil. Aí você vai justificar a acentuação gráfica da palavra fácil. Por que ela é acentuada? Certo? B. Todas as atividades são fáceis. Você também vai justificar, dizer por que ela é acentuada. Em verdade, são facílimas. Aí também você vai dizer o porquê, certo? Se é paroxítona terminada em tal letra, se são paroxítonos terminados de ditongos, seguido de tal letras, e assim por diante, tá bom? Quinta questão. Explique por que algumas palavras a seguir são acentuadas e por que outras não são. Primeiro, item A, café. Também vai explicar por que café é acentuado, qual é a regrinha, né, que se encaixa. B, cafezinho. Se café é acentuado, cafezinho não é. Por quê? Só, sozinha, rápido e rapidamente. Sexta, leia a lista de palavras a seguir e organize-as no quadro de acordo com as cores e descubra qual critério de classificação foi usado. Identifique esse critério escrevendo no cabeçalho do quadro. Nós temos algumas palavras aqui, né, no quadro, e essas palavras elas estão em cores, em diversas cores, certo? E algumas palavras estão com a mesma cor, que vai depender da sua classificação. De acordo com a sua classificação, vai ter aquele grupo de cores.
Então, aqui na listinha, você vai dizer quais são os monossílabos tônicos, quais são as palavras que são monossílabos tônicos. Segundo quadrinho, você vai dizer quais são as palavras que são oxítonas, os grupos de cores que são oxítonas, depois paroxítonas e depois proparoxítonas. Tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem consultar o módulo de vocês ou me chamar que eu estou à disposição. Tá certo? Então, até a próxima aula.